Olá, sejam muito bem-vindas a mais um Conversa com Lani Menezes. Gente, sempre uma conversa inspiradora, transformadora, sempre conversas que trazem coisas maravilhosas para você, mulher que está aí do outro lado, querendo de repente se sentir, sabe, incentivada a fazer uma mudança de carreira ou fazer algo que você se sente segura. E a gente traz aqui histórias reais. Mas hoje a gente já tem mais um incremento nesse bate-papo. A gente vai falar de educação, coisa muito séria. E eu não podia trazer, sabe, qualquer pessoa. Eu trouxe a melhor, né? Eu trouxe a Bianca Reishofer, falei direitinho, da escola Modelar Cambaúba, que tem aí, gente, uma tradição na Ilha do Governador, sabe assim, quilométrica. E ela vai falar um pouquinho sobre atuar enquanto mulher, como gestora. E ela está aqui para falar com a gente, né? Abrir o coração dela. E você que vai estar aí, fica ligado, porque tem coisas maravilhosas para a gente poder conhecer e aprender. Tudo bom? Obrigado por ter aceito o convite. Tudo bom, muito obrigada. Fico muito feliz de estar podendo participar do programa. Ah, gente, olha, vai ser um bate-papo bem legal. Mas antes, sempre lembrando a você que vai lá, se você não segue o canal Lani Menezes Ilha Notícias, comece a seguir, acione o sininho para toda vez que a gente colocar um vídeo novo, você receba a notificação. Curta, deixa sua mensagem, que é a única coisa que a gente te pede. E é dessa forma que vai alcançando outras mulheres. Mesmo que você pense assim, esse papo não é para mim, alguém pode estar precisando ouvir. E hoje a gente vai estar falando um pouco dessa história. A gente vai começar, sabe, Bianca? Falando um pouquinho dessa história. Conta um pouquinho dessa história da escola, que a gente já faz aí bastante tempo, né? Já tem o quê? Quase 60? São 66 anos. 66 anos. Conta um Sim. pouquinho como é que é manter uma escola por 66 anos, e num modelo sempre muito desafiador, né? Porque educação desafia, porque a gente não está falando de algo, né, parado, assim, orgânico, que está se mexendo o tempo todo. Conta pra gente. A Cambaúba, ela já tem uma construção diferenciada. Ela surge do desejo, da necessidade de 16 famílias. 16 famílias? 16 famílias que viam, né, o que muitas pessoas hoje talvez não consigam alcançar, né? Que a base de tudo vem da educação, do ensino, né? Do que a gente fornece aos nossos filhos. E essas 16 famílias, em busca de um modelo diferente, que envolvesse o esporte, a cultura, não só as matérias de base, né? Construíram uma associação e, assim, a escola. Me conta um pouquinho. Você tem uma outra profissão, né? Você atua como advogada, né? Além de advogada, você também é técnica ou especialista em grafotécnica. Então, dentro da minha formação, eu sou advogada, sou perita em grafotecnia, documentoscopia. E ainda também atua na área imobiliária. Isso, me especializei dentro do mercado imobiliário. Não tem, né, a ver, né, com a parte educacional, mas por termos esse perfil, né, associativo, os presidentes anteriores já tivemos médicos, já tivemos industriais, então assim, isso aproxima, porque o objetivo, na verdade, não vem da tua formação acadêmica, vem do teu desejo da excelência, né? Vem do teu desejo da busca da qualidade, do gerir pelo seu filho, né? Você gerar essa inovação, essa transformação para o teu bem maior, que é o teu filho, né? É um olhar diferente exatamente por isso. Todos vêm a contribuir. E é interessante isso que você está dizendo, porque assim, você vem com você tem um período agora de atuação onde falam que é muito, né, desafiador, estratégico, né? Porque tem muito do teu perfil, mas tem esse foco muito educacional e tem agora essa luta muito grande, né, na questão tecnológica, onde a gente vê muito bom, né, para a educação, mas também acaba criando muitos problemas. Mas como é que você associa uma organização, né? Uma escola que tem aí toda uma tradição de 66 anos, com a modernidade que precisa estar presente e precisa estar sempre apontando para o futuro? Como é que é esse desafio?
Eu acredito que o você trazer, né, o que o mercado está buscando, a inovação e o preparo, né, o que a gente está buscando ali dentro é sempre deixar essa criança um cidadão mais preparado, né? É uma formação cidadã, uma formação global. Você olha, né, para aquele indivíduo que ele consiga ser feliz e atuar independente da questão profissional, mas que dentro do ambiente da sociedade ele tenha, né, essas competências bem trabalhadas. Né? Na minha gestão, eu pautei muito dentro da parte de tecnologia, porque eu acredito que é o que o mundo necessita, só que a gente precisa compreender isso sempre como uma ferramenta. Né? A escola ela já trabalha, o nosso pedagógico já vem, né, há anos em excelência, trabalhando tudo dentro de um propósito, dentro de um tempo, então não é algo que venha sem ter um direcionamento. Né? Então, tudo que é feito dentro da parte de gamificação ou tudo que é feito dentro de programação, hoje a gente trabalha muito a programação de sistema, programação de jogos digitais, né? Foi implementado recentemente. Estamos dentro de uma construção de um novo parque tecnológico. Que legal. Então, visando esse profissional do futuro, sem esquecer da formação do indivíduo, da formação cidadã, né? Como essa pessoa vai terminar esse ensino médio pronta, né, para atuar em sociedade. O período da sua gestão é de quanto tempo? São biênios. São biênios. Quando eu olho para você assim, você é mãe. Sim. Além de ser mãe, você é uma gestora, né? Vem Sim. toda aí a tua bagagem de experiência. Como é que você analisa e imagina o desejo de uma mãe na hora que ela tem que definir por uma escola? E aí só me esclarece. Hoje a escola Modelar Cambaúba, ela vai de quanto a quanto? De que idade a Da que idade? educação infantil até o ensino médio. Até o ensino médio. Isso. Como é que você vê essa escolha? Porque você sentiu isso na pele, Sim. né? Para tomar uma decisão, para pegar seu filho, que é o nosso bem precioso naquele Sim. momento, e dar uma direção de algo que a gente não sabe, né? Porque é o que você fala, é um futuro. A gente vai estar ali trilhando um caminho. Como é que foi isso? Como é que você imagina que é esse desejo dessa mãe? O que você acha que eles priorizam em primeiro lugar? Então, eu vou falar um pouquinho da minha história. Eu não tive o privilégio de ser aluna da Cambaúba, fui aluna de uma outra escola. E vi na Cambaúba não só esse desenvolvimento, né, a busca mesmo pela excelência acadêmica, mas a Cambaúba ela é diferenciada no aspecto da individualização. Então, o ensino é quase que eu posso dizer personalizado para aquela criança. Ele vai entender as habilidades, mas ele vai entender os desafios. Então, para a mãe, enquanto mãe, eu busco desenvolver, lógico, né, as habilidades da minha filha, mas eu quero que ela esteja muito bem preparada para os desafios. Então, a vida ela não pode se resumir somente às matérias de base. Ele precisa ser um ser humano com um olhar para o social, né, com um olhar para o mundo em que ele está vivendo. Né, e eu entendo que ali a criança ela sai muito bem preparada. A Cambaúba ela trabalha de uma maneira a equidade. Né? Ela quer nivelar todas as crianças dentro dessa excelência. Então, aqueles que sentem um pouco mais de dificuldade, eles são puxados para cima, né? Então, é diferente, a gente não tem aquela ideia da seleção natural, né? Os mais fortes. Não, a proposta da Cambaúba é muito diferenciada nesse sentido, é de trazer todos, é fazer todos estarem unidos. Né? E como é que... Me chama muita atenção esse desenho de administração por uma associação dos pais. Né? E por que me chama atenção? Porque, assim, eu lembro quando meus filhos eram pequenininhos, gente, pai é a coisa mais linda do mundo, né? Mas também é mais louca também, né? A gente enlouquece ali com os nossos filhos, os nossos desejos, né? E a gente meio que afronta algumas questões para se posicionar junto ao nosso filho. Esse desenho, né, que vocês implantaram, como é que é essa visão de relacionamento com os outros pais? Como é que envolve esse pertencimento com a criança? Porque eu acho interessante, de repente, a sua filha falar, minha mãe hoje é a presidente. Aí passa 2 anos, uma mãe de outro é presidente, ou o pai de outro é presidente.
Como é que é essa dinâmica na prática nessa administração? Sim. A sensação de pertencimento, lógico, né? Que para ela é muito bacana, né? É muito grande, ela sente orgulho, ela fica feliz. Mas eu acredito que vem muito mais a sensação a visão do comum ali, da gente estar sendo representado, né? Dentro da visão associativa. É diferente de você ter um diretor de escola que é o dono daquela escola. A Cambaúba é uma associação sem fins lucrativos. Então, tudo que é percebido ali dentro é revertido para dentro desse ensino, para dentro dessa qualidade, né? E daí também é uma das formas belíssimas de você ver o trabalho e o esforço de todos esses pais, né? A formação, a Constituição é uma empresa, então eu tenho uma diretoria, eu tenho o primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, mas todos estão com o coração aberto e todos estão sempre na mesma missão, né? Primeiro porque são os pais, né, dessas crianças que estão ali dentro. Então, a gente busca mais investimentos, né? Mais o equilíbrio muito bacana. de atender a todas as demandas, né? Exatamente. Fico imaginando as crianças também nesse sentido, meio que passarem a fazer parte. Então, elas mesmo começam a olhar coisas, né? E, de repente, mãe, por que isso aqui não pode ser mudado? Ou por que isso aqui não pode ser implementado? Eu acho que isso aí, toda a Constituição ganha, né? No processo todo ali acaba ganhando, né? Sim. E quais foram os maiores desafios quando você assumiu essa posição? Estando ali, o que você pensaria? Falando assim, não, foram vários, mas esses desafios aqui são os que mais me marcaram, que me ajudaram também. O desafio é sempre quando a gente muda, né? Eu saio do âmbito do direito, né? Uma situação um pouco diferente de você gerir uma escola, né? Mas eu acredito que, independente da relação profissional, quando você começa a lidar com pessoas novas em um outro ambiente, sempre vai ser algo, né, desafiador, né, diferente. Mas eu não vejo isso como algo negativo, as mudanças, né? Eu acredito que a gente aprende o tempo inteiro. Com todos, eu aprendi muito e venho aprendendo. O meu formato de gestão é no ouvir. Então, eu gosto, eu não faço as reuniões dentro da minha sala sozinha, né? Só com... Eu gosto de ficar no meio, junto com os colaboradores, eu gosto de conversar com eles, eu gosto de sentar, fazer as trocas. Quando a gente faz tomadas de decisão mais impactantes, eu convoco todo mundo para estar analisando. Vamos lá, você está de fora. Para ter um olhar Vamos ver se diferenciado, você está enxergando dessa forma também. Então, eu acredito que trabalhar em conjunto, né? No início é sempre difícil, mas depois a gente acaba se alinhando e tudo começa a fluir. Isso é muito legal, mas assim, eu penso assim, além de você estar dentro de um ambiente novo, você começou a ter que ter um olhar para a educação, que, na verdade, quem não é da educação, né, você era da área de direito, Sim. Você pode até advogar para essa área num determinado sentido, mas Sim. abre-se um outro olhar para a educação, né? Começa a gente a entender o quanto ela tem que ser valorizada. Sim. E como é que foi entrar mais esse conhecimento nas suas veias? Porque, além de você estar olhando para a sua filha, você está olhando para vários jovens. Você está olhando muito adiante. A gente fala, né, que a educação ela é executada aqui para que dê um reflexo de anos futuros. Né? Então, como é que é você mudar essa forma, né, esse jeito, e começar a administrar e a começar a entrar na sua veia esse bichinho da educação? Que eu acho que não sai quando a gente começa, né? Não sai, e é algo assim que é muito, muito bacana, muito gratificante, porque é algo que você atua e vê o reflexo no teu filho. Então, todas as ideias, todas as transformações, todas as buscas que você faz de melhoria, né? Assim, minha e de todo o corpo da gestão, né? Cada ponto que a gente consegue melhorar e trazer ferramentas novas, como da tecnologia, ou metodologias novas, quando a gente valoriza, né, a ciência, a matemática, engenharia, que é o que a gente está valorizando bastante, e você vê automaticamente o reflexo do teu filho, né, praticando aquilo, usando aquela ferramenta, entendendo aquele conhecimento, você trazendo palestras, você trazendo, né,
eu acredito que isso é muito bacana, porque é algo automático. Às vezes a gente cria, né, implementa na nossa vida e a gente não tem esse resultado tão automático, né? E ali você vê o teu filho recebendo, nossa, é muito bacana, é muito bacana. Gratificante, né? E assim, dentro do projeto, né, da escola Modelar Cambaúba, eu sei que tem a questão bilíngue, tem arte, tem um monte de coisa, né? Tinha agora ensino integral, né? Deve ter jogos, deve ter várias coisas. Mas, assim, qual deles você sente, ou todos, ou coisas mais diferentes que, de repente, eu não citei, que você vê que pontua e vai ao encontro daquilo que você fala no início, sobre não só preparar um profissional de mercado, mas preparar um ser humano, né, para os desafios, né, não só naquilo que é positivo, mas para aprender a ser desafiado, que é o mundo que a gente vive. Como é que vocês pontuam essas questões no comportamento, né? Você falou, tem palestras, tem uma série de coisas, mas o que mais vocês olham para falar, não, eu preciso desenvolver, né? Porque a gente tem aí uma gama de skills que são do momento, vão ter outros mais adiante, como já tiveram muitos outros no passado. E a gente vê por toda uma modernização que a gente vai se adaptando. Mas essa questão de comportamento do ser humano ainda é, assim, eu vejo uma pedrinha no sapato, né? Às vezes a gente contrata profissionais para trabalhar conosco pela toda a qualificação técnica e a gente demite por comportamento. Sim. Porque não se enquadra, tem aí seus deslizes. Como é que vocês observam isso enquanto uma visão de educação mais ampla e que alcance, né, como você disse no início, que alcance o ser humano como um todo? Consegui fazer entender? Sim, e eu achei muito bacana porque o que a Cambaúba faz é tão globalizado, é tão integral, né? Você vê o indivíduo como um todo e abraça muitas competências, muitas habilidades, atuando dentro das artes, dos esportes, o trabalho voltado para o socioemocional que é feito. Nós temos um serviço de orientação educacional, então cada segmento conta com um psicólogo, e tem diversas ações que são feitas, sendo não só, eu pontuei as palestras porque é um ponto que eu gosto bastante de incentivar ali, eu tenho trazido, né, bastante palestras, trouxe agora recentemente uma sobre saúde integrativa para as famílias, né, que eu também acho que é um ponto de fortalecimento. Isso, que integra a associação, né? Mas eu acho que assim, tem diversos projetos. Então, a gente fala muito sobre cinema, a gente tem projetos que desenvolvem a parte científica de pesquisa dos alunos, projetos da tecnologia, né, como já citei, né, de programação. Então, assim, por mais que teu filho esteja focado em uma área específica, é apresentado e oferecido a ele um leque de oportunidades de crescimento, tanto no amparo, né, dentro dessa questão emocional, junto com um conjunto, em cada segmento a gente tem uma coordenadora pedagógica, uma coordenadora de turno e uma psicóloga que acompanha aquele segmento específico, como essa gama de projetos, tem a questão das vivências que a gente cria com as crianças, nas visitas culturais. Então, lá a gente não faz um passeio, a gente faz uma visita. As crianças ficam 2, 3 dias fora, vão para outros estados. Então, assim, para o adulto, quando a gente faz um processo de imersão, a gente já volta querendo transformar o mundo. Já volta de uma maneira, assim, com um novo olhar. Então, para esses adolescentes, para essas crianças que participam, isso é grandioso, né? Então, eu fico muito feliz de estar dentro desse movimento, de poder proporcionar cada vez mais às crianças, né? A minha filha também. Então, eu converso muito até com o meu marido, a gente fica assim, poxa, o que eu sinto hoje foi tristeza de não ter sido aluno da Cambaúba, de tanto que nós precisamos romper, né, os nossos desafios. E ali a nossa filha está tendo um preparo tão grandioso, né, para o mundo, de tanto do aspecto emocional quanto de você ter a oferta, né, de tantas visões diferentes, tanta possibilidade. E eu acho interessante isso, porque
acaba ali ela se despertando para as áreas, né? Sim. Que aí ela convivendo com áreas distintas, ela também vai vendo qual a posição melhor dela, mais confortável, mais desejosa, e aí vai se encaixando. Isso é muito legal. O que assim, eu sei que os números, né, da escola já demonstram, né? Porque vocês falam por si só, vocês têm aí uma aprovação de 95%, né, dos alunos em universidades tanto nacionais como internacionais. E aí eu acho interessante, que eu queria que você comentasse um pouquinho isso, essa preparação, porque eu lembro muito, quando os meus filhos eram pequenos, a preocupação de alguns pais e de algumas escolas na hora de fazer os cursinhos, de definir o ia para o segundo grau e depois para a faculdade, as provas eram estressantes. Como é que, apesar de você já ter comentado que vocês têm aí bastante o apoio, né, social, do psicólogo, para os segmentos, mas como é que você olha essa tranquilidade de você ver alunos de vocês prestando concurso para universidades internacionais, né, e sendo aprovados e passando e indo com mais tranquilidade do que talvez a maioria do que a gente conhece? Sim. Até no ensino médio, a nossa estrutura é diferenciada, né? O acompanhamento ele é de uma maneira tão integral. Nós temos um projeto chamado Corpo e Mente, que é com o professor de educação física, e ele trabalha muito a autorregulação. Que legal. Então, tem aulas de yoga, para que essas crianças consigam, né, se centralizar um pouquinho mais. A parte toda do preparo internacional é feita através da coordenação pedagógica, que nós temos também a parceria, né, para essa área mais voltada, né, para as aplicações, traduções, documentação, né, é tudo acompanhado, né. Temos um coordenador específico só para o vestibular. Então, é uma visão muito individualizada, né, e até nas reuniões que eu faço com o corpo pedagógico, eu gosto de pontuar situações assim que eles trabalham olhando um a um. Cada questão de cada criança é visto. O que a gente consegue para melhorar a vida do Joãozinho aqui? Como que a gente faz para equilibrar? Como que a gente onde que está a questão dele ali para que ele suba, que ele melhore as notas, que ele esteja... ele se interesse mais, sim, ele se envolva é mais. A um, realmente. Sério? Não se trabalha uma turma ali dentro. Você tem a turma, né, toda a programação para aquilo dali dentro dos projetos, mas é uma visão individualizada. Então, é um projeto completamente diferente. Cada criança está trazendo uma história de casa. Exatamente. Né? Não necessariamente ela vai ter... Porque, às vezes, o que eu vejo, né, algumas instituições, a chamada para esses, principalmente, né, esse adolescente, essa chamada, assim, sei lá, absurda de prova, de estudo, e aí acaba não vivendo. Né? E aí a gente vê que, de repente, legal, até passou para algum lugar, mas aí carrega um pouco da angústia, da dor, e, de repente, não se firma naquela escolha. Né? Então, eu acho que é interessante o que você diz, é que vocês prezam muito para olhar aquele jovem, aquela criança que está se formando como um todo. Sim. Que tem toda a sua história, que não vai ser igual de todos, que precisa talvez ali de um carinho, né, de um momento de acolhimento maior, outros de um acolhimento menor, né? Isso é interessante. É o estímulo do potencial. Na verdade, isso é um sonho, né, que a gente pudesse ter essa educação, né? Porque aí que tá, eu acho que isso faz parte da palavra educação. Sim. Né? Não é apenas passar a rigidez das matérias pré-determinadas como contadas dentro de um grau de estabilidade. Ali, você tem que passar por isso, 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 para você ser formado nisso. Na verdade, a gente tem tanta coisa, né, nessas entrelinhas. Sim. Sim, aí eu já comparo já dentro do direito, né, da isonomia. A busca pela isonomia ali é muito real. A gente trata os iguais igualmente, então quem não está com tanta necessidade, lhe é ofertado, tem todas as ferramentas, os projetos, e os desiguais na medida que eles venham a se desigualar. Então, você equipara dentro das possibilidades. Então, tem tantas competências, tantas habilidades que você pode desenvolver ali dentro, e você passa por um processo, até a sua formação ali dentro, com tantas experiências, tantas imersões, que quando você termina, é uma criança um adolescente muito mais seguro
para uma tomada de decisão assim, até para morar fora do país, né? Fazer a sua carreira, né? Aí, longe da família. exatamente. Você deixa um ser humano preparado ali dentro. Nossa, gente. Gente, não é maravilhoso, né? A gente ouvia. Porque eu acho que isso é interessante, porque a gente precisa olhar, né? O jovem ele tem que ser olhado como um todo, né? Muitas vezes a gente está buscando, e é muito cedo uma decisão na vida Sim. deles, né? Você pegar e falar, olha, com 17, 18 anos. Eu lembro que eu entrei na faculdade com 17. Né? Eu tinha ali uma paixão para fazer uma coisa. Mas, às vezes, você vê pessoas com 20 e pouco e ainda não decidiram, não tem um caminho. E isso não é pior nem melhor, né? São as oportunidades que aparecem também, mas essa estrutura de abrir um pouco mais sua cabeça para aquilo que precisa ser feito. Sim. Você falou muito da tecnologia. A gente está vivendo, né, principalmente as crianças e os jovens, os adolescentes e os jovens, um problema muito sério. Primeiro, questão dentro das escolas e que foi para dentro das redes, o bullying. A gente tem aí todo o assédio virtual, a gente tem aí toda essa exposição, né, onde a gente quase toda semana tem uma criança que participou de um desafio e acabou falecendo. Como é que é tratado essa liberdade e esse entendimento onde a tecnologia tem que se tornar uma ferramenta e, ao mesmo tempo, dar a visão para essas crianças, jovens e tal, essa importância e essa preocupação para que as portas também não se abram demais e eles se percam dentro desse mundo de internet? Aí vem a questão de sermos uma associação e o nosso olhar, além de estar associado junto com o pedagógico, né, nas medidas preventivas, todo esse cuidado que tem através do Serviço de Orientação Educacional, que é o SOI, com as psicólogas, com todas as ações que a gente já faz de uma maneira preventiva, é também do lado da associação, quando a gente traz palestras, lembrando que é uma empresa, mas é uma escola. Então, a gente trabalha sempre com a medida pedagógica, né? A gente vai trazer o conhecimento, aproximar essas famílias do que é o bullying, o que é o cyberbullying, como a gente se prevenir. Recentemente eu trouxe uma juíza bem famosa lá na associação, ela fez uma excelente palestra. Então eu acho que quanto mais a gente movimenta a família para participar, estar junto, acompanhando, né, porque o ambiente mesmo da internet é um ambiente muito isolado, é um ambiente sombrio, em que você acredita que seu filho está ali dentro do quarto quietinho, e às vezes ele está com várias pessoas ali junto com ele, né? E é algo realmente muito complicado para as famílias entenderem, às vezes até tomar conhecimento, né, do que aquela criança estava fazendo, o que aquele adolescente está recebendo de informação, quem são essas pessoas. Até essa juíza trouxe uma frase que eu achei muito interessante, né? Você deixaria seu filho numa rua escura à noite, sozinho? Então, por que você deixa o seu filho sozinho com o celular no quarto? Porque essa é a rua escura de hoje em dia. Não é você deixar o seu filho, né? Ele não está fora de casa, ele está aparentemente seguro. fisicamente seguro. E ele não mas está ele virtualmente está totalmente exatamente. exposto. Por que você não acompanha? Então, aí vem o papel associativo de aproximar a família. E olha, isso aqui também é uma parceria com você. O que a gente pode fazer aqui dentro já é feito, que é com propósito, entendendo que a tecnologia é uma ferramenta e vai ser feita, né, utilizada com essa intenção. Mas, em contrapartida, quando ele estiver em casa, você também tem que ser esse familiar que vai estar atento aos perigos do mundo. Né? Eu acho que muito desse sentimento dos pais, né? Eu tenho conversado com algumas mães, né? Eu sou psicanalista, então às vezes eu trabalho olhando muito essa questão do que a gente está tirando, que está dando incômodo. E, assim, muitas questões vêm dessa questão de você falar, eu já estou ausente, eu já trabalho fora, eu tenho meu marido para deixar ele num colégio o dia inteiro, eu preciso trabalhar. E aí, quando ele está em casa, eu não quero brigar, eu não quero ser aquela pessoa que vai contrariar. Só que aí é o maior erro, né? Porque educar não é fazer tudo que o outro quer.
que a criança quer, que o jovem quer. Educar é esse processo diário, contínuo, né? E de atenção, exatamente até que eles possam ter atenção sozinho a partir de toda a ferramenta dada, né? Da formação. Então, eu vejo um pouco dessa situação, assim, dos pais, às vezes... mas agora que ele está quietinho lá, então eu também não vou brigar, porque eu passei o dia inteiro fora, então eu vou fazer só aquela parte boa. Isso ainda, quando vocês chamam os pais, quando os pais tomam a decisão de colocar os seus filhos lá na escola, vocês conversam, vocês falam claramente do papel que esses pais têm, porque às vezes a gente vê também pais colocando a criança na responsabilidade só escolar. Né? Como é que vocês tratam e como é que vocês convivem com esses pais? Eu acredito que não seja só uma característica, né, específica assim, né, lá da escola. Eu acredito que em todas as, né, de uma maneira geral, a nossa sociedade, né, vem se encontrando cada vez mais adoecida, cada vez mais cansada, né? E eu acho que esse trabalho que a gente desenvolve ali voltado para a parte do emocional da família, trazendo conhecimento, aproximando, vem, participa, acompanha, sabe? Traz mais clareza nessa relação e nesse papel dessa família, né? Quanto mais, né, a gente aproxima através das coordenadoras, através das psicólogas, através dos movimentos, né, de palestras ou outras dinâmicas que são feitas, isso faz até a consciência do grupo, né? Um comenta com o outro e abre, né, os olhos nesses pais. É interessante que assim, eu me lembrei agora, quando eu coloquei meus filhos numa escola, numa creche, né? Eu morava na Tijuca na época, botei meus filhos numa creche, e o dono era um pedagogo, e ele falava uma coisa para a gente muito, muito interessante. Ele falava assim, olha, lá fora vai ser muito difícil segurar o mundo, né? Quando eles começarem a sair, vai ser difícil. Então, criem um ambiente muito próspero entre todos os pais da creche. Ele fazia eventos sequencialmente entre nós, os pais, dentro da creche com os filhos. E a gente ia conhecendo os pais. Só para resumir, hoje os meus filhos, né, o mais novo tem 28, o mais velho tem 30, né, e eles têm, pelo menos assim, uns 30 amigos da creche. E por que isso? Porque era interessante que ele falava para a gente assim, quando você vê seu filho, né, junto com você, ele é uma coisa. Só que é só o pai do outro que vai ver o seu filho como ele é lá fora. Só que está dentro do mesmo ambiente. Então, vocês conseguem ir ajustando, percebendo, criando uma barreira, né, que seria imaginária, que daria essa segurança. E, realmente, eles são todos amigos. E cada vez que um vai para um lugar, o outro vai... Está sempre alguém vendo o outro, né? Então, sente isso. Então, eu acho que uma forma que ajudou muito nós pais a entendermos, a começar essa caminhada, que era a creche, foi exatamente essa convivência dentro da creche, junto com os pedagogos, junto com os outros pais, como você falou, um falando com o outro, um dizendo do problema, um dizendo como é que o outro dormia ou não, e a gente foi criando um aprendizado ali que foi dando para a gente uma segurança para criar os nossos filhos, né? Então, eu acho que esse desenho que vocês aplicam é um desenho muito favorável para esses pais até poderem sair dessa máscara que a sociedade impõe, que, mas você põe um filho o dia inteiro numa escola e você está trabalhando para isso. Tá, então, nessa convivência, nessa abertura, a gente começa a entender que sim, eu posso estar ali, mas posso ir na festa de junina, posso ir na festa de não sei o quê. Isso é interessante, né? A alegria, né, do participar de uma associação em que você tem o seu filho ali dentro, que é uma escola, e você pode contribuir, né? Eu acredito que a beleza maior do Cambaúba é essa de você ter várias pessoas com profissões diferentes, com experiências diferentes, podendo falar e serem ouvidos, e todos com o mesmo propósito, a qualidade do ensino e o que a gente quer para os nossos filhos no futuro. Então, acho que é o principal, né, que me deixa cada vez mais satisfeita e feliz ali dentro,
é isso. É aquele que é policial, que está dentro da parte de segurança pública, trazer a experiência dele numa conversa, conseguir fazer uma palestra, conseguir trazer, né, um pouco da expertise dele. Aquele que é o médico, no momento da pandemia, vários médicos se uniram e montamos, então, uma comissão voltada para aquilo. Nós temos uma comissão também de segurança e todos estão sempre com o coração aberto ali, usando, né, o seu talento para melhorar o ambiente do filho. Então, é muito diferente de você estar num ambiente apenas profissional, em que você faz, logicamente, com competência, com carinho, né, com amor ao que você está colocando, mas ali você sabe que o resultado que você está criando vai para o seu filho, né? Então, é a beleza, né, do bom trabalho, né? Não, isso é muito legal. Esse desenho de você ser uma associação, ser um presidente, né, eleito. Sim. Isso já existe desde quando dentro da escola? Nós temos um estatuto e o modelo associativo era esse, né? Mas desde o início? A pessoa é eleita, são 26 presidentes até hoje. Caramba. E 20 foram homens, 6 são mulheres, né? Opa! Foram mulheres, eu sou a 6ª mulher. Caramba! Né? E é muito gratificante. Bacana, gratificante. Dentro desse voltando um pouquinho na relação do teu conhecimento, da tua profissão, quando você falou que deu uma suspensão na área de direito. Sim. Suspendeu para você poder estar integral lá. Isso, é uma dedicação quase que exclusiva ali, né? Porque a escola ela é muito viva, são muitos movimentos que a gente tem. E realmente, você fazer isso e fazer pela metade, né? Eu, pelo menos, assim, não estou dizendo que todos precisem, tá? Sim, é o teu perfil. O meu perfil, eu gosto de me entregar ali por completo e acompanhar o setor de comunicação, o pedagógico, né, o administrativo. Então, de uma maneira geral, dentro da gestão, eu gosto de participar, eu vou todos os dias para a escola, então, mas não é algo obrigatório, tá? Então... mas é o desenho... Dentro daquilo que você já falou no início, né, que a gente falou um pouco dos desafios, mas agora você já está no segundo ano. Já está no primeiro ano, isso, né? Isso. Fechamento, perto do fechamento ou início? Isso, vai até 2026, que é a próxima eleição. Que é a próxima eleição. O que você já vê que essa atividade nova na sua vida trouxe para você, Bianca? Para a Bianca, não para a filha, mas para a Bianca. Para mim, é sempre uma satisfação. Eu não consigo muito desvencilhar, né, da relação da mãe ali, né? Porque tudo que você cria, né, qualquer projeto que você faz e que você vê um resultado para os seus filhos, né? Lógico que vai te dar uma satisfação gigantesca, né, pessoal. Eu fico muito feliz com o legado que eu vou deixar. Então, um legado voltado para a tecnologia, voltado cada vez mais para a questão socioemocional, trazendo essas famílias cada vez para mais perto, né? Entendendo cada vez mais que a participação é extremamente necessária. Eu acho que assim, aprendi, até agora já posso dizer que aprendi muito com essa relação com mais pessoas, né? Porque é diferente dentro do mundo jurídico, que você está focado, né, numa única questão ali, né? Você ter a possibilidade de ter essas trocas entre as pessoas, não só do objetivo, né, da vitória, de tirar bem. Em matemática, português, história e geografia, não é somente isso, é muito mais. São as histórias, as vivências, são famílias, né? Você lida com todas as famílias, né? E você falou de legado, né? O legado seria essa questão tecnológica, mais a questão socioemocional. Mas, olhando para o futuro, qual é a expectativa que você tem? Não só da sua área, não só do seu tempo de gestão, mas olhando para o futuro, como é que você quer olhar essa escola? Olhando para o futuro, o caminho que ela vai estar tomando? Eu quero que ela seja a escola dos meus netos. e com essa grandiosidade, sabe? Desculpa que eu até me emociono, assim. Mas é um trabalho que foi feito há tantos anos com esse pensamento, né? E você olhar para trás, você olhar para o futuro sem você olhar o passado. Eu acho assim impressionante como 16 pessoas pensaram no futuro dos filhos delas e elas poderiam ter encerrado a associação,
Já formei meu filho, já busquei, já dei Já resolvia, cultura. as minhas coisas estariam resolvidas e aí tinha tirado essa oportunidade. Já trouxe a cultura que eu não encontrei nos outros lugares, o esporte que eu não encontrei nos outros lugares, já dei excelência para o meu filho, finalizei. E foi algo tão incrível que outras famílias foram seguindo e hoje já temos 610. Então, assim, olha a grandiosidade de 16 para hoje, né? Então, eu acho que a beleza é essa, é você estar construindo para que outras pessoas possam utilizar até o ponto. Hoje a gente tem muitos que são ex-alunos que têm filhos lá dentro, que têm netos lá dentro. Então, isso é muito bonito. É porque, gente, olhando o tempo, né? O tempo que a escola tem, a gente vê o quanto foi ótimo, porque se não tivesse ninguém que passou, né, família nenhuma, a gente ia ter alguma coisa errada. Mas como a gente tem interesse, como você falou no início, né, eu quero, né, ver, construir cada vez mais, ver meus netos ali. Isso é maravilhoso, né? E a gente já caminhando para o nosso fim, eu queria que você deixasse assim uma mensagem, não só para os pais, né? Eu acho que a gente tem sempre, cada virada de ano, um ciclo, né, de pais que procuram colégios, que pais que procuram escolas, caminhos para os seus filhos. O que você, nesse momento, destacaria e falar para que se olhasse nesse sentido? Para atenção para que eles possam buscar, seja a escola Modelar Cambaúba ou outra, mas que tivesse assim, olha, não perca isso. Que itens você chamaria mais atenção para esses pais que estão pensando no futuro dos seus filhos, que ainda são tão pequenos, que precisam de uma direção? Eu acredito que, enquanto mãe, e eu acho que todos os pais deveriam buscar uma escola que potencializasse as habilidades dos filhos, mas que não perdesse um olhar individualizado. Cada criança ela vai ter o seu desafio, cada criança ela vai ter as suas dificuldades, e você buscar um local que tenha esse olhar, que veja o seu filho e faça um trabalho personalizado para aquele crescimento da criança, o desenvolvimento da criança, é muito importante, né? E aí agora, sai dos pais, que mensagem você deixa para os jovens? Coragem. Eu acho que, independente, né, todos os jovens, até principalmente para as mulheres, né, que se tenha muita coragem, que se tenha muita inteligência emocional em tudo que você vai fazer na sua vida, né, e muita estratégia. Você é marcado um pouco por essa questão da estratégia, né, da uma gestão bem estratégica, né, nesse sentido. Como é que você lidar com essa, como é que você convive com essa visão de uma líder dentro de uma associação, aonde, na verdade, ali são parceiros, são pares, né? Mas que precisa dessa liderança. Como é que é isso para você? Você pensar sempre no futuro, né? Você está se relacionando com pessoas com ideias, formações diferentes. As tomadas de decisão, elas precisam ser sempre muito bem pensadas, e eu acredito que é um pouquinho de cada coisa, né? Um pouquinho da coragem, um pouquinho da estratégia, e um pouquinho da inteligência emocional, para que você, às vezes, dê uma respirada, depois você segue. Isso foi uma visão mais ampla. Agora, o que você já deixa registrado para quem vai, né, vir depois de você nessa gestão? O que você deseja para essa pessoa? Seja homem, seja mulher. Mas se fosse mulher, melhor, né? Já tiveram tantos homens, né? O que você deixa assim, registrado já, pensando para essa pessoa que vai chegar e vai pegar o bastão de você e vai dar continuidade? Pense no coletivo, né? Às vezes as nossas necessidades a gente precisa ouvir bastante dos outros, né? Eu acredito que entender, ouvir primeiro, antes de tomar qualquer decisão, ouça bastante, para que em cima do teu ouvir, né, você formule as melhores decisões, as melhores estratégias a seguir. Gente, conversei com a Bianca, né, a presidente da Associação dos Pais, que administra, está gerando hoje a Escola Modelar Cambaúba. Foi um bate-papo muito gostoso, né? A gente dá vontade até de ter mais filho para colocar na escola, porque a gente é muito gostoso, né? Quando a gente
olha um desenho que, como já estamos mais velhas, a gente entende que é só esse desenho que pode dar realmente uma direção. E o país precisa disso, o Estado precisa disso, a Ilha do Governador precisa, Sim. porque são os jovens que vão estar administrando as grandes empresas, né, os próximos negócios, outros empreendimentos. Então, eles precisam estar totalmente preparado para o que você falou no início, né, do desafio. Hoje a gente vê, né, Bianca, muitos jovens, né, talvez não dentro da escola, mas assim, muitos jovens que não sabem receber um não. Né? E a gente tem aí na TV aparecendo situações de pais que deram um não para filhos para não viajar, e aí esses filhos acabam ocasionando uma tragédia na família. Então, a gente precisa muito atentar para isso. Né? Sim, é bom, mas o não é mais educativo. Né? Quando a gente faz tudo isso com grande amor, que é o que vocês demonstram, né? Pelo que vocês fazem. E esses jovens, né, que estão sendo formados aí. Te agradeço muito, muito, muito o seu tempo. Está aqui contando um pouquinho da sua história, contando um pouquinho da história da escola, modelar. Mas o espaço é teu agora para se despedir. Muito obrigada. Espero que eu tenha podido contribuir um pouquinho com a minha experiência. Fico imensamente feliz com o convite e espero que todos assistam. Então, gente, assista lá, quinta-feira, às 20 horas. Vamos estar passando nosso programa maravilhoso, contando um pouquinho da história da Bianca, né? E aí falando um pouquinho da história também da Escola Modelar Cambaúba. Tenho certeza que você vai se admirar, como eu me senti também, assim, feliz de poder ouvir, né, um desenho tão desejado, né? Que eu acho que é o que a gente quer para os nossos filhos sempre. Gente, beijo para vocês. Obrigada aí por acompanhar.